37. Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Não cessa de glorificar o Rei da Glória. Jesus. Não, aleluia, não deixa de adorar o próprio Rei Jesus. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1, quem encontrou, diga amém. Que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face que estava sequíssimo. E, aleluia, e me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos, aleluia, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Jeová: e estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverei. Porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tome teu assento, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra nesta noite, situada no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37, aonde o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, na sua, aleluia, unção, a Bíblia vai dizendo que então ali estava cheio, um vale que estava cheio de ossos, e estava ali soldados, aleluias, mortos. E a Bíblia vai dizendo que o Senhor leva Ezequiel em espírito, aleluias, para andar sobre o vale que estava cheio de ossos. E a Bíblia vai dizendo por um tema: promessas de restauração. Vou repetir novamente o tema: promessa de restauração. A Bíblia vai dizendo que quando Ezequiel está no meio de um vale, Deus, aleluia, em duas visões, Deus leva Ezequiel a rodear, aleluia, andar no meio do vale. Primeiro, Jesus leva, aleluia, primeiro, a visão, aleluia, retrata a um vale que estava cheio de ossos. A Bíblia vai dizendo, pastor Renato, que Jesus, aleluia, permite que os olhos, Deus está dizendo que os ossos restauraria. Mas a Bíblia vai dizendo que quando Ezequiel está no meio de um vale, ou em espírito, a Bíblia vai dizendo que não chegou a uma certa hora que Jesus, próprio Senhor, pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderás viver estes ossos? A Bíblia vai dizendo que podia ser ao contrário. Era Ezequiel que tinha que perguntar para o Senhor. Mas aquele que tem intimidade com o céu sabe a resposta que deve ter. O que eu quero dizer? A Bíblia vai dizendo então que Ezequiel dizendo: Senhor, tu sabes, Senhor. Então a autoridade vem dele, a graça vem dele, a restauração vem dele, e o levantar vem dele. O que eu quero dizer? A Bíblia vai dizer então, enquanto Ezequiel profetizava, Ezequiel então falava para os ossos secos: ouve a palavra de Deus. O que eu quero dizer? Oh, aleluia! A Bíblia vai dizendo que Deus então ali usa, aleluia, de simbologia, dizendo a restauração, aleluia, e nacional de Israel, mostrando que a sua nova
vida depende do poder de Deus. Depende do Senhor para reviver. Depende do poder de Deus para restaurar. Depende do Senhor, porque Ele faz a promessa, mas é Ele que vai começar a restaurar a vida de cada um nesta noite. A Bíblia vai dizendo que quando então Ezequiel profetizava, começou um grande reboliço no meio dos ossos. Começaram a mexer ossos a cada osso, juntar ossos com os ossos, nervos com os nervos, e a Bíblia vai dizendo que Jesus então está dizendo, olha, osso com ossos, pele com pele, aleluia, mas a Bíblia vai dizendo que pelo sopro do Senhor colocaria a vida. O que eu quero dizer? No livro de aleluia, quando Jesus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança, mas Jesus vai colocar o quê? O fôlego de vida. O que eu quero dizer, ainda Jesus dá fôlego para aquele que ainda está vivo, aleluia. Aleluia. Porque, aleluia, a Bíblia vai dizendo que Ezequiel, então, Deus coloca, aleluia, o profeta Ezequiel em visão diante de um grande vale de ossos. Aleluia, a intenção de mostrar como está, aleluia, está animo ao que? A esperança de Israel. Ainda há esperança para aqueles que ainda perderam a esperança. Aquele, aleluia, a Bíblia vai dizendo que quando Jesus dizendo, ossos, ouve a palavra do Senhor, a autoridade vem do próprio Senhor em nossas vidas. E nós temos autoridade para dizer, olha, eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, Ezequiel está lá, mas a Bíblia vai dizendo que o povo está, aleluia, ali, os soldados estão ali. Mas a Bíblia vai dizendo que chegou a restauração. O que eu quero dizer? Jesus está dizendo para nós nesta noite, aleluia, a tristeza que está, aleluia, batendo no coração de alguém. A Bíblia está dizendo que Deus esta noite está restaurando a felicidade no coração daqueles que achavam que estavam perdidos. Ezequiel, na sua palavra, aleluia, a Bíblia vai dizendo que quando o Senhor Deus nos mostra que não há situação que ela não possa resolver, basta, aleluia, a única palavra. Deus disse, o que? Todo está resolvido. Jesus está dizendo só uma palavra, está tudo resolvido. Aleluia, o que às vezes nós não conseguimos resolver, o Senhor, o próprio Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, porque o Senhor está dizendo para mim e para você, aleluia, que Ele está dizendo uma palavra, dizendo, olha, levanta, reage, porque, aleluia, você não é osso seco, mas você é soldado do Senhor, que está sendo levantado a cada dia para adorar o Senhor na beleza de tua santidade. Aleluia. Verso de número 5 diz, me disse, filho do homem, aleluia, poderás reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Ezequiel estava andando no meio do vale em espírito. E o Senhor perguntou a pergunta para ele, poderás reviver? Poderás levantar? Aquele que está caído, a Bíblia diz, olha aí o Ezequiel dizendo, Senhor, tu o sabes. Aleluia. Tu és dono de tudo, né? Tu és o Deus que resolve todas as coisas. Tu és o dono de todas as coisas. E no verso 4 diz, e então me disse, profetiza. Deus está dizendo para a tua vida nesta noite, começa a profetizar, que tudo já deu certo na tua vida, que tudo Deus já fez na tua vida, que Deus já curou, aleluia, porque tem pessoas que muitas vezes estão dizendo, Senhor, será que estou curado? Será que estou liberto? Não, profetiza ao contrário. Já estou curado em nome de Jesus. Já estou, aleluia, já estou respirando em nome de Jesus. Estou sendo levantado pelo Senhor todos os dias. Em nome de Jesus eu profetizo. Nós temos que profetizar. Nós temos, aleluia, porque o Senhor dizendo, e então me disse, quem disse para ele? O Senhor está dizendo para Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos.
E o que ele disse? Ele disse-me, aleluias, ossos secos, ouve a palavra de quem? Do Senhor. Porque hoje tem pessoas que vêm para o culto e não conseguem, ouve a palavra, mas depois não, ouve a palavra, mas não guarda o que Deus está falando. Aleluia, porque tem muitas, esses dias eu estava num lugar e eu estava prestando atenção no culto, e chegou duas irmãs do meu lado e começou a conversar, começou a conversar, começou a dar risada, começou a falar de perfume, de cabelo. Eu cheguei nelas e falei, irmãs, vocês vêm fazer o que no culto, irmãs? Vocês vêm para ouvir a palavra de Deus ou vêm para piar? Ela chegou em mim e falou assim, são os dois, pastor. Não, nós vemos um culto para prestar o culto racional ao Senhor. Aleluia. Nós vem prestar um culto de adoração ao Senhor. Quantos ossos secos nós temos dentro da igreja hoje? Que ouve a palavra, o pastor está pregando, e muitas vezes nós encontramos ossos secos que ouve a palavra de um lado, mas solta do outro lado e não ouviu nada. Mas o Senhor está dizendo, olha só, verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu Espírito. E o que? E vivereis. Então o Senhor está dizendo a sua palavra. Ele está dizendo o quê? Assim diz o Senhor. Não diz nenhum homem, não. É o próprio Deus dizendo. Assim diz o Senhor. Porque o Senhor está dizendo, olha, assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu Espírito e viverei. Deus está dizendo que Ele tem um Espírito de vida. Ele tem um Espírito de nós, a cada dia. Deus está hoje renovando as nossas forças. Ele renova as nossas forças na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E Jesus também renova nossas forças, também é feriado. Mas Jesus está dizendo que Ele coloca o teu espírito de adoração, ou melhor, o espírito de vivereis. Aquele que está morto, ele vem a receber a restauração ou o avivamento do Senhor para a sua vida. Aleluias. Verso de número 6 diz assim: porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis. Olha só o que Deus está dizendo. Ele vai colocar o que, igreja? Ele vai colocar, olha só, porém, ele vai colocar nervos sobre vós. Farei crescer carne, aleluia, sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Então quer dizer, o osso está lá sem pele, sem nervo, sem sangue, sem nada, sem batimento nenhum. Mas Jesus está dizendo, peraí, eita labacandarabaia, eu vou colocar nervos nele, eu vou colocar carne, vou crescê-lo e vou colocar, aleluia, sobre ele, estenderei pele, sobre, e porém vós, o que? Meu Espírito. Primeiro Deus, Ele está dizendo, profetiza sobre esse vale, o Ezequiel. Enquanto ele profetizava, ossos com ossos se juntaram, nervos, carne, aleluias, e sobre ele estenderei pele. Mas está faltando o principal, o quê? O Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo, olha só, o principal, Espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo nesta noite, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus que restaura osso. Ele é o único Deus que cresce pele, aleluias. É o único Deus que dá o batimento cardíaco.
é o único Deus que coloca nervo, sangue, aleluia, porque, aleluia, aqueles estavam mortos, mas Jesus começou então a restaurar, reviver a esperança de Israel. O que eu quero dizer, ainda há esperança para Israel nesta noite. Verso 7, e então profetizei, como se me deu ordem, e houve uns ruídos, enquanto eu profetizava, eis que fazia, aleluia, um grande reboliço aos ossos, se ajuntaram cada um aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. Verso 9, e ele me disse, profetiza, e o Espírito profetiza. O Filho do Homem disse, Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o Espírito assopra, e aleluia, sopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Ele estava sem Espírito, mas só uma palavra Jesus disse, aleluia, sobre estes mortos para o quê? Vivam. O Senhor está dizendo nesta noite, olha só, enquanto Ezequiel profetizava, o reboliço está acontecendo. Os ossos com seus ossos. Aleluias. 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 E cresceu pele, nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles, mas por cima, mas não havia neles espírito. Mas no versículo 9, Jesus dizendo, olha assim, e ele me disse, profetiza, ao Espírito profetiza, ó Filho do Homem disse, ao Espírito assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Assim diz o Senhor, aleluias, aos quatro ventos. Aleluias, o Espírito assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, aleluia. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou sobre eles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Um grande exército se levantou, aleluia. E verso 11 diz, e então me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz, os ossos secaram, e olha, apareceu em nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, e eis que abriram as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e o povo meu vos trarei à terra de Israel. Então Jesus está dizendo nesta noite, Ele nos deu ordem para profetizar. Como Deus deu ordem para Ezequiel profetizar, Ezequiel profetiza. Aleluia, aleluia, profetiza. Porque nós estamos num tempo, irmão, de profetizar que Jesus está voltando. Que Jesus quer vir buscar uma igreja lavada, remida e separada, aleluia. Porque nós somos o exército do Senhor. Nós somos o exército de Cristo Jesus, levantado por Ele para profetizar sobre essa nação, que só Deus é o Senhor e só Ele que pode levantar aquele que está caído. Só Jesus pode fazer. Só Jesus que pode operar. E Jesus levantou um batalhão, aleluia, que aleluia, o Senhor dizendo, eu levanto, eu restauro, eu batizo e eu encho da minha glória e da minha presença. Ele faz. Porque ele abre sepultura, ele fecha sepultura, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele é o dono do poder e da autoridade em nossas vidas.
Ele é o Deus que pode agir e manifestar o seu poder. E o versículo 3 diz: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, eu vos fazei sair a vossa sepultura, aleluia, o povo meu. Olha só, para aleluia, o Senhor dizendo, Ele abre sepultura, Ele fecha a sepultura, porque Ele está dizendo que só Ele tem autoridade entre a vida e a morte. Ele é o Deus de todas as coisas em nossas vidas. A autoridade está sobre Ele, porque o versículo de número 14 diz: porém em vós o meu espírito e viverei, e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isso e fiz, diz o Senhor. É Ele que faz. Aleluia. É Ele que dá autoridade, dizendo, profetiza. Se Ele está dizendo profetiza, fique em paz, Ele vai responsabilizar. Porque o Senhor está dizendo sobre nossas vidas. Ele está dizendo, olha só, vou repetir novamente: e porém em vós o meu espírito. E o que? E viverei. Aleluias. E vos porei na nossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Então é Ele que está dizendo esta noite para nossas vidas. É Ele que nos levanta, é Ele que nos restaura, e Ele que está dizendo para a tua vida: profetiza. Glória a Deus. Aleluia. A sua casa é cenário de bênção. A sua casa é cenário de alegria. Aleluia, porque o Senhor diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreva nela. Ó, o Senhor está dizendo nesta noite, Deus está dizendo, Ele te deu autoridade. Então Ele está dizendo, não se preocupe, a vitória é sua, a vitória é da tua casa. E Deus te levantou como um povo forte, pronto para não guerrear. Mas a igreja não, aleluia, não vai perder, mas a igreja vai vencer, porque a igreja está em oração. E a igreja somos nós, para resgatar aqueles que estão caídos ali fora, dizendo, em nome de Jesus, levanta. Porque aleluia, uma nova história Deus está fazendo. Deus fez uma nova história, aleluia, no povo. E Deus nessa noite não é diferente. Ele continua ainda fazendo grandes coisas acontecer na vida da igreja. Amém, meus irmãos. 9 horas em ponto. Paro por aqui. Que Deus abençoe o pastor Renato por esse convite para a glória de Deus. Deus abençoe.